Eu sinto um privilégio danado de todos os dias acordar num lugar diferente. Na região conhecida como Oboiacá, a terra dos ciclistas aqui da Colômbia. Já começou a conversar, falou, peraí que o prefeito tá ali, me chamou. Cara, eu acabei de... Eu não sei nem como falar isso, cara. Mas eu não deixo esse medo me paralisar. Pensa numa água gelada, gente. Congelou os dedos, congelou tudo. Eu quis correr atrás dos meus sonhos. Eu quis sair, viajar o mundo e viver esse tipo de experiência. Olha o lugarzinho que eu campei hoje, ó. E aí, esperem pra vocês verem, gente. Olha aqui. Os nevados de novo. Meu Deus. Começando o quarto dia da rota Oboiacá, temos neblina, frio. Eu acampei ali e agora a gente vai descer pro café da manhã lá em Belém. Bora! Agora a gente vai descendo, vai baixando das nuvens, já consegue ver Belém ali, ó. Eu acho que é Belém ali mesmo. Cheguei aqui em Belém, primeiro povoado em alguns dias. Essa é a igreja principal, toda a praça principal aqui. Ali tem uma padaria, eu acho que eu vou ali comer e seguir viagem. Isso aí. Bom, gente, eu tô na região conhecida como Oboiacá, a terra dos ciclistas aqui da Colômbia, terra de Nairo Quintana. E olha que beleza! E só ciclistas. E gente buzinando. E toda hora alguém de bicicleta. Olha o lugar, gente. Bikezinho, um pouco dos ciclistas. E aí, ó, o nome das bebidas. Tem açaí, não só no país do ciclismo, mas também no estado do ciclismo. Não o suficiente, tem açaí com o nome dos ciclistas, das subidas famosas. Vou ter que comprar, né? Achei açaí na cafeteria do ciclista, no meio do nada, olha lá. Gente do céu, tem meses que eu não como açaí. Eu tô muito feliz. Tô quase chorando comendo aqui. Ai, meu Deus. Trem bom. O lugar é lindo demais. E é o único momento plano. Vocês podem ver aqui ao redor. Só subida. Um pouquinho de descida, um pouco de asfalto, para render que hoje a gente tem 90 km para fazer. Vamos descer o vale! Pausa forçada aí, ó. Muita gente me pergunta quantos quilômetros eu faço num dia. E aí se liga, hoje, em 1h30 de pedal, 1h40, fiz 40 km. Ontem, quase 6 horas, eu fiz 40 km. Então depende, gente. Tudo depende. Hoje eu tô indo pra 90, mas é porque eu já contava que esses 40 aqui ia ser suave. Agora eu vou subir por 1h20, almoçar. Subir mais um pouco, aí eu desço tudo de novo e subo de novo. Aí eu paro. Vamos ver, são 11h20. Se até às 5 da tarde eu tiver chegado, tá bom. Vamos subindo. Tava lá embaixo no vale. Vamos que eu quero almoçar. Aí, ó. Aproveitar que tá com o asfalto, eu tô voando. 12h20, subi. Nossa, acho que eu nunca subi tão forte. Tava animado a sair com aquela energia. Queria chegar aqui pro almoço. Cheguei em Socha, tava olhando ali pra ver o nome da cidade. Agora almoçar, tem muito chão pela frente, mas já fizemos 50 km, 2h43, 17 minutos abaixo do plano. Galera, eu tava fazendo as minhas filmagens ali na praça, né?
Aí aqui a gente tem a alcaldia, ou seja, a prefeitura. Ele falou que é o maior balcão, então essa varanda assim com essas coisinhas da América Latina. Bom, eu já vi muitos aí, mas esse aqui realmente tá bem grande, viu? Ó, lá pra vocês. E aí o rapaz me gritou ali de cima, o Anderson. Aí ele, ei, de onde você é? Não sei o que. Já começou a conversar, falou, peraí que o prefeito tá ali. Me chamou, mandou tirar foto com o prefeito. Aí agora a gente fez um vídeo aqui, pegando um pouquinho de Socha, fiz para as redes sociais deles. Falou, não, vamos ali que a gente vai almoçar aí. Então eu vou ganhar um almoço também. Então só alegria aqui em Socha, muito bem recebido. Pô, que lugarzinho bacana. E é isso aí. Vencemos, família. Comendo um bagrezinho, almoço completo. Me chamaram para almoçar, a gente conversou um pouco, eles tiveram que trabalhar. Mas muito obrigado aí ao Anderson e ao Caria aqui de Socha pelo recebimento, por me chamarem para isso. Tá deliciosa a comida. Quem estiver passando pela Colômbia, não deixe de conhecer essa cidade aqui que é isso, cara, já amei, já amei. Aí, gente, balcão de Socha, cidadezinha mais charmosa do mundo, olha só. E maravilha. Últimos vislumbres de Socha. Montanha aí. Vambora. Gente do céu, isso aqui tá me trazendo lembrança boa demais. Isso aqui é igualzinho Peru Great Divide, cara. Igualzinho. Meu Deus, que saudade. Inclusive hoje, eu tava falando com o Rafael e a Luana do Rolê Sem Fim. E eles estão fazendo o Peru Great Divide. E sofrendo. Eu falei, nossa, Deus me livre, mas quem me dera. Porque que saudade daquele lugar, velho. E é isso aí, ó. Tô fazendo a mesma coisa. Olha, gente. É a mesma coisa, cara. E saudade do Peru Great Divide. Olha só. E bora descer, família, pra subir tudo de novo. Socota 12, Jericó 33. É o nosso destino. Olha o tamanho dessas montanhas. Chamame. Olha a ladeira que nós vamos subir, gente. Não sei nem por onde que sobe, mas eu sei que vai subir. Talvez por lá, não sei. Nossa senhora. Olha só, eu tava ali em cima. Olha o tanto que eu desci no vale. E continua descendo, cara, não tem fim não. Nossa senhora. Olha que divertido, gente. Eu tava lá em cima. Desci tudo. E agora eu vou subir de novo. Ainda um pouquinho mais pra cima de lá. E os pedais aqui são assim, gente. Você sobe 1000 metros, desce 1000 metros. Sobe 1500, desce 1500. E aí, ó. Tem muita mina de carvão aqui. Passa o pessoal. Tudo com as caras pretas nas motinhas. Pretinho de carvão. Todo mundo sujo. Ai, ai. Minha compra saudável aí, ó. 2 Coca e um Powerade. Pra enfrentar a subida nesse calor. Pior que tá quente, né? Tá quente essa Coca. Bom, as outras vão esquentar de qualquer jeito, mas a primeira podia estar gelada. Gente, o cenário muda o tempo inteiro. Bom, eu tô indo pra lá, eu vou dar essa volta aqui, subir e olha pra trás. Cara, tinham me falado que o Boiacá, cada hora, assim, você começava de um jeito e terminava de outro. De pensar que no início do dia eu tava a 3.800 no meio dos frailejones. Depois eu tava naquele platôzão lá, verdinho, cheio de vaca, no meio das montanhas. E agora eu tô nessa região aqui, cara. É uma bagunça, é uma bagunça. Lembra também o Arasto Carramarca.
É, não para de mudar não, gente. E pra lá. Justo agora eu tô ouvindo um podcast do Tristan. É um cara que eu sigo no YouTube, o cara viaja há mais de 10 anos. E ele tava falando sobre rotas que pra ele, pra ser boa, tem que ter pelo menos um uau por dia. Sabe, um super momento. E olha, Boiacá aqui tá de parabéns, viu? Mais de um por dia. Que doideira. Bom, galera, o lugar do Overlander aqui realmente tá ótimo, mas tá na beira da estrada. Então eu vou descer pra ali, ó. Vou acampar ali e falo até mais. Ó o visual. Bora que tá começando a chuviscar. Galera, eu tava me encaminhando porque ia ser a 4ª noite sem banho. E aí eu tava muito encebado, velho. Nossa, eu tava nojento. Aí eu passei no posto de polícia ali, enchi todas as minhas garrafinhas. E pasme ou não, acabei de tomar um banho com 1,5 litro, quase 2 litros d'água. Limpei tudo. Tô me sentindo muito melhor, muito melhor. Hoje também foi o único dia que deu pra fazer isso, assim, por questões de frio, né? Uma hora dessa, nos outros dias eu tava morrendo de frio, não tinha água suficiente. Aqui eu tô um pouquinho mais baixo. Falei com a polícia, eles falaram... Falei onde eu ia dormir, ele falou, beleza, pode dormir aí, tranquilo. Nunca passou nada aqui na cidade. O exército tá aqui também, vai tranquilo. Você não... Aí ele só falou, você não vai morrer de frio, né? Eu falei, não, relaxa. Dormi a 4.000 essa noite. Ele disse, o quê? Ficamos conversando um tempão. E é isso, acabei de tomar meu banho, vou cozinhar e descansar, que o dia hoje foi muito longo. Foram quase 90 quilômetros com 1.700 metros. Mas foi incrível, mais um dia do Boiacá que, cara, hoje eu senti, né? Tá ali, saí dos Frailejones a 4.000, valezinho verde, incrível. Depois subi uma mineradora, nossa, um lugar muito louco que parecia ali o vale depois de Huaraz. Cara, incrível. Vamos cozinhar e é isso. Valeu, galera. Banhozinho tomado, hein? Pra quem achou que eu ia passar sem tomar todos esses dias, não aguentei. Tomei meu banho. Valeu. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Ontem eu cheguei no escuro, armei a barraca no escuro, tomei meu banho no escuro, então não deu pra filmar muita coisa. Aqui foi onde eu escolhi. O ponto no Overlander é do lado daquelas pedras ali, mas ali você tá do lado da estrada, apesar de não ter passado quase ninguém. Eu só joguei aqui pra baixo. Lindo, lindo. Lá, ontem dava pra ver uma cidade. E agora com sol na cara não dá. Bora arrumar as coisas e seguir, que são 6h30 da manhã. E finalmente, agora a gente vai começar. Tava arrumando algumas coisas da bike que estão de tanta trepidação. Esse é o visual do dia. Nós vamos descer e subir aquela morraiada pra lá. Vambora. Olha o tamanho da descida, gente. E aí desce lá no vale, ó. E lá começa a subir de novo. Nossa Senhora! Meu destino tá lá em cima. E olha aqui que vale sensacional que eu tô, gente. Olha só as formações. E eu vim lá de cima. Que lugar incrível, incrível, incrível. Cara, tá parecendo muitas cordilheiras lá do Peru. Muito, muito, assim. A primeira parte do Divide era só isso aqui. Pra quem não conheceu, quem não fez a parte de... Vamos pôr ali de Cusco até... Na verdade, de Abancay até Huancavelica. É parecido com isso. E segue mudando, gente. Olha que negócio doido. Eu vou dar a volta nesse morro aí.
É, gente, pensa numa pirambeira. Você tá doido? Quase 4 quilômetros a mais de 12% de inclinação. Olha lá, a gente tava pertinho ali, ó. Dá pra ver tudo que a gente fez. Aquela subida. Sai lá de cima, ó. Desci. Ali teve um sobe e desce, tem a volta. Ali desceu tudo e subiu de novo. Bora, né? Depois de cada curva é uma surpresa, né? Subida aí. E agora olha o tamanho do vale aí, ó. Acaba não, gente. Nossa, achei, ó. Se liga. Agora eu vou beirando e sobe lá, ó. Acredita ou não, mas ali tem uma cidade. Não sei se é Deus não certo. Depois eu continuo subindo. Eu não sei se é pra lá ou se eu vou dar a volta e vou pra aquele vale. Eu acho que é pra lá. Vamos ver. Depois de 3 horas de pedal, chegamos em Tita. Caçar um rango agora. Que eu não tô nem na metade, cara. Nossa. Foi muito duro pra chegar aqui. E a primeira metade do dia era mais fácil. Ai, bora que o dia vai ser longo. Sempre tem umas motos barulhentas enchendo o saco. É isso aí. Vamos caçar um almoço e seguir. Acabei de almoçar, gente. Aí tava pondo as paradas na bicicleta, filtrando água. Rapaz veio, conversou um pouquinho, perguntou o destino e tal. Aí estendeu a mão e falou pra essa viagem. Me deu 30 reais, 20 mil pesos, vai ser bom, né? Pagou o almoço e o que eu comi agora. Ei, beleza. Vamos comprar mais comida então. Bom, gente, dinheiro ganhado vira sorvete. Tinha muito tempo que eu não tomava um sorvete. Vamos lá, pedalar que o dia vai ser longo. Acabo de começar a subida. São 18 quilômetros com 1.300 metros. 1h20 da tarde. Que hora vocês acham que eu acabo? Eu acho que 5h30 eu acabo. 4h10 de subida. Vamos ver. Aí, ó. Sabe-se lá até onde eu vou subir. Tá calor demais. Eu tô ouvindo esse barulhinho da água tem tempo. Jogar uma água na cabeça aí. Tá quente. Eu não tô me sentindo tão forte. E tô escutando esse barulhinho d'água, gente. Eu vou molhar a cabeça aqui. Encher a água, comer uma banana. Tá gelada. Se essa água desce do glaciar, hein? Imagina só. Vamos lá. Olha que beleza. Nossa senhora. Parei aqui pra filtrar uma água. Comer um pãozinho que tá seco, velho, ruim. Nossa. Passou um cara de moto com a filha, conversamos um pouquinho enquanto eu filtrava. Agora eu subir e de lá, o visual ali, vou filmar pra vocês verem. Eu acabei de fazer o mesmo vídeo, quando eu vi tava na câmera de lá. Saí do meio das árvores, agora dá pra ver. Falta mais 800 metros de subida ainda. E aos poucos aquela montanha vai ficando para trás. Os vales vão mudando. Tá bonito. Vamos ali, ó. Tem 2 horas que eu comecei a subir. Eu gravei o vídeo lá embaixo. E, bom, tamo indo bem, tamo indo bem. Quem sabe mais 2 horas aí, são 3h20 da tarde. Vamos que vamos. As pernas estão até boas. Tive um momento de muita baixa lá embaixo. Comecei a comer bastante. Comi várias bananas, vários pães, tomei uma coquinha. Tô energizado. O negócio é manter isso agora, né? É o difícil aí. Mas tô feliz, tô feliz. Eu amo isso aqui, cara. Olha como que a sombra ali vem mudando. Olha só. Uma das coisas que eu mais gosto é que eu vou pedalando, né? Devagarzinho. O sol vai mudando, passa nuvem. Então a mesma paisagem no mesmo dia, cara, ela muda totalmente. Você vê de pontos de vista diferente. Olha aí como que já tá diferente aquela montanha, né? Galera, começou a surgir um problema. O problema chama chuva. Olha só. Tudo tampado. Cara, chover aqui. Eu tô a 3.800.
Cara, chover aqui a 4.000 não é legal não. E eu quero dormir lá em cima, então... Bom, chuva lá, talvez seja neve, acho que não tá tão frio pra neve, mas muito vento, é difícil. Vamos seguir subindo e ver o que acontece. Esse daqui, gente, é o maior passo de toda a ruta do Boiacá. Passo de montanha, ou seja, onde você passa no cumbre e desce do outro lado. Então é o ponto mais alto em toda essa rota, que são aí de 12 a 14 dias que eles sugerem. Eu vou passar dos 4.100. Logo ali em cima faltam 5 km. Mas 5 km que não chega nem... E olha quem tá de volta, se não são os Frailerone, gente. Olha lá a quantidade. E vamos subir ali, ó. O passo tá bem ali. Tamo quase. Uhul. Apesar de ainda faltar 1 horinha mais ou menos de subida para fazer 4 km, eu acho que aqui eu tenho a oportunidade de dar uma lavada, meio que um mini banho. Não sei se vai ter mais acima, talvez fique mais frio. Então eu vou tomar um mini banho aqui e seguir pedalando. Pensa numa água gelada, gente. Congelou os dedos, congelou tudo. E agora eu não sei se eu ponho a camisa suada, o que eu faço. Galera, falta tão pouco, começou a chover. Putz, tá feio o tempo ali, viu? Olha lá. Uhul! Cara, a última pessoa que passou por mim deve ter umas 3 horas. Olha só. Ê, maravilha! Tá cheio de lugar lindo, assim, perfeito para acampar. Ali tem uma trilhinha com platô. Você dormiria e acordaria com esse visual. Mas eu tô confiando no Overlander que passando o passo ali, se tudo der certo, ficar limpo. Nossa, tô suando, cara. Mesmo assim, ó, sem camisa, 4.000 metros, garoando e eu tô suando. Que passando pro lado de lá é mais bonito. Então, vamos lá. Com dor no coração que eu deixo esse vale incrível, mas vamos pela promessa. Essa é a última curva da nossa subida do dia. Bom, para quem apostou aí, já vou parar o cronômetro ali pra gente ver que horas são, hein? Mas eu já aviso, eu perdi. Olha só, gente, esses são os metros finais. A gente vai deixando um vale incrível pra entrar em outro. É sempre uma aventura, né? Pô, tem mais de 4 horas que eu tô subindo. Vamos lá! Em tempo real pra vocês, hein? Comigo! Uhul! Ê, maravilha! Em tese, ali atrás são as Montanhas Nevadas. Aqui a estrada segue, ó, já tô vendo ela lá. Pra gente validar as apostas aqui, ó, horário 5h37, subida total 2.087, 6 horas e 46 de pedal. Estamos a 4.110 metros, com quase 50 quilômetros. E esse é o prêmio. Agora a gente vai pedalar mais um quilômetrozinho ali pro acampamento. É isso aí, galera. Depois de quase 7 horas pedalando, chegamos na parte mais alta do Boiacá, 4.110 metros. Bom, ali acho que tem um 2zinho ainda para subir. E essa é a recompensa. O tempo aqui tá muito mais limpo que o lado de lá. Cara, vai ser uma noite incrível, muito fria,
Vamos procurar o nosso acampamento. Bom, gente, em tese não é aqui, um pouquinho mais pra frente. Mas eu quis vir ver, né? Curiosamente, eu tô escutando o barulho de um carro, cara. Será o primeiro em algumas horas. Bom, aqui também seria um lugar maravilhoso. Caramba. Tem um carro vindo ali. Pega a visão. É raro, mas acontece. Bom, aqui é um lugarzinho bom, mas o visual não tá lá essas coisas ainda, né, gente? Reclamando de barriga cheia? Talvez. Mas é porque ali na frente me parece que o trem vai moer. E olha aqui que diferente. Olha aqui, tem uns frailejones direto no chão. Eu acho que eu nunca tinha visto assim. Pra mim, sempre tava um pouquinho. E aqui tem uns muito alto, cara. Olha a altura desses daí. Aquele ali morreu, parece. Mas é muito alto. E aí, com as pernas peladas. Bom, falta 1 quilômetro. Bom, gente, o lugar é esse aqui. Tá legal, mas falaram que se você subir até ali, você enxerga 360. E bom, aqui tá legal para um carro, né? Mas não tem muito visual. Vamos ver como que sobe até ali. Se sobe, ó, tem uma trilhinha aqui. Ó. Vamos ver onde dá. São tantos bons lugares, cara. Olha isso aqui. Não sei se eu quero desse lado do morro, do de lá. Queriam que pegasse os dois. Bom, tá escurecendo. Vou lá buscar minha bike. Vamos correr. Bom, gente, lugar da noite escolhido. Vou pôr minha barraca aqui para amanhã ter um visual bonitão do nascer do sol. Bom, como o sol tá se pondo ali, eu acho que ele vai nascer aqui, mas eu subo ali e vejo ele dali de cima. Montar a barraca antes que escurece de vez. É isso aí. Bom, gente, eu não sei nem por onde começar a gravar esse vídeo. Na verdade, eu comecei a gravar com a luz ali. É o seguinte, eu tô a 4.110 metros, vocês podem ver o vapor saindo da minha boca. Tá bem frio. Cheguei aqui, não tem nada, nada. Tipo assim, eu consigo ver uma cidade lá bem longe. Um lugar super deserto. Não passa um carro. Passou um até agora. Tinha umas ovelhinhas. E aí eu comecei a ouvir um barulho, velho. Um barulho do céu. Fazia assim, ó. E parava. Passava uns 2 minutos, parava. Cara, tipo assim, parecia um drone, mas um drone grande e passando muito perto, assim. Só que eu não via luz, não via nada, só ouvia isso. E isso foi aí por uns... Cara, quantas vezes eu ouvi esse barulho? Umas 5, 6 vezes. Mano, eu não faço ideia do que é. Bom, gente, eu tô a 4.100. Passa muito avião perto, mas o barulho do avião é totalmente diferente. Isso aqui parecia realmente um drone. Só que, mano, não tem nem fazenda perto, não tem nada perto, assim. E era um movimento de drone que e parava. O drone, ele continua fazendo barulho depois. Mano, eu nunca tive medo de acampar assim sozinho. Tô trabalhando muito meu psicológico aqui pra não atrapalhar essa noite, porque eu tô num lugar maravilhoso. Mas eu não sei o que sentir não, cara. Eu morro de medo de tudo, assim. Vocês não devem acreditar, né? Falando, não, cara, viagem, eu sobrevivo porque eu não penso. Se eu pensasse cada coisa que pode acontecer, eu não vou. Enfim, gente. Tô cozinhando aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Lá, ó, tem uma cidade. Lá tem umas casinhas. Isso aí. Bom, é isso aí. Acho que não vai... O barulho sumiu. Ou eles tá vindo me pegar, ou eles seguiram o rumo deles, viram que hoje não vai dar pra descer aqui, né? Bom, sei lá. Vamos dormir, vamos comer e dormir. Bom, gente, são 5h30 da manhã. O barulho voltou. Tá muito mais constante, muito perto. Eu olho pro céu, não enxergo nada. Mas eu acho que é alguma coisa de... Sei lá. Tá só nessa área aqui, assim. Bom, galera, Luca do futuro, o Luca, o editor, vindo aqui dar uma palavrinha sobre esse momento, porque deu muita repercussão nos outros lugares que eu subi esses vídeos.
Pessoal, eu não sei o que aconteceu, não sei que barulho foi esse. Vocês viram que eu coloquei ali um vídeo do Elvis na manhã seguinte, tava rolando barulho, mas meu celular não captou. O celular tem um cancelamento de ruído, então eu acho que pode ter sido isso. Ou só tava baixo demais para aparecer aqui. Eu não tinha muito o que fazer. Na noite anterior eu realmente estava com muito medo, eu não sabia o que era, eu não enxergava nada. No dia seguinte eu não vi nada no céu de novo, apesar de escutar o barulho. Mas foi exatamente 12 horas depois daquele momento. Então eu imagino que seja alguma coisa de monitoramento. Ali a gente tem alguns nevados, tem vulcões ali na região. Então eu quis pensar e acreditar que era alguma coisa de monitoramento mesmo, alguma coisa que passa ali. E realmente não deu para ver nada. E quando eu subi vídeos sobre esse momento em outras redes, o pessoal veio com todo tipo de críticas. Como vocês podem ver, eu só relatei o que passou ali. Eu nunca descobri o que foi, não sei o que vai ser. Eu prefiro pensar que foi um drone. Quem quiser acreditar em qualquer teoria, que acredite. Eu não quis mentir, nem transparecer nada que não aconteceu, sabe? Eu realmente estava vivendo aquilo ali. Naquele momento foi muito intenso. Foi muito difícil pegar no sono à noite. Eu acho que eu só consegui por causa do meu cansaço. E no dia seguinte, quando eu vi de novo, eu já estava ali saindo da barraca, começando a tomar meu café da manhã e não enxergava nada no céu. Eu falei, cara, fazer o quê, né? Não posso fazer mais nada, vou montar na minha bicicleta e seguir. Logo depois que o barulho se foi, então eu fui tomar meu café da manhã e curti o visual, já que eu estava ali, né? Eu sempre tento ver o copo meio cheio, eu sempre estou sendo muito otimista em todas as situações que acontecem aí. Então foi essa minha experiência aí. Desculpa se alguém ficou decepcionado, se acha que foi alguma coisa. Coloquem aí se vocês acham o que pode ter sido. Mas essa aí é bem a minha experiência nua e crua. Eu nunca quis e nem quero jamais tentar enganar vocês ou fazer algo que não aconteceu, falar alguma mentira. Foi só a minha experiência e foi desse jeito aí, beleza? Então eu acho que é isso. Eu acho que eu nunca vou descobrir o que foi. Eu prefiro acreditar que era algo humano, algo normal e que acontece ali na região. Perguntei na cidade lá embaixo também, ninguém sabia me dizer o que era. Então a gente fica pensando, né? Fica se questionando, mas eu prefiro, como sempre, levar pelo otimismo. E aí eu vou explicar outra coisa também. Uma outra coisa que eu falei durante o vídeo, naquele momento de tensão, foi que eu tenho muito medo das coisas. E aí muita gente me criticou por isso também. Você tem medo? Por que tá aí? Por que tá acampando sozinho? Por que tá viajando sozinho? Não sei o que. Gente, eu já viajei com um amigo, já viajei sozinho. Eu amo fazer isso aqui era o meu sonho viajar o mundo de bicicleta. Eu tô muito feliz por estar fazendo isso, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada. Eu trabalhei muito, juntei muita grana para estar vivendo essa vida. Eu sinto um privilégio danado de todos os dias acordar num lugar diferente. Eu amo estar podendo acampar no meio da natureza, no meio do nada. Quem gosta de natureza, quem já foi acampar aí, quem já fez acampamento selvagem vai me entender. Essa conexão que a gente tem tá desprendido de qualquer coisa, desprendido de tela, de redes sociais, de tudo, assim. A liberdade de você tá com a sua bicicleta, pessoal, explorando um lugar novo e chegar e falar assim, cara, olha que lugar lindo, eu quero dormir aqui por essa noite, isso aqui vai ser a minha casa. Isso é o que me move, é uma das melhores coisas da minha viagem, sabe? Eu amo isso do fundo do meu coração. E claro que existem os riscos, e é disso que eu tenho medo. Eu tenho medo de ser assaltado à noite, eu tenho medo de alguém lá fazer alguma coisa, alguma maldade comigo. Eu tenho medo quando eu escuto um barulho diferente, eu não faço ideia do que é. Naquele dia eu achei que eu poderia ser, sei lá, abduzido, morto, sei lá o que poderia acontecer. Eu tenho medo que as coisas aconteçam, que eu caia, que eu machuque, mas eu não deixo esse medo me paralisar, sabe? Acho que a gente vive muito com medo no dia a dia, e eu falo, gente, pode rolar um acidente na minha cidade, na minha casa. Eu posso sair de casa, atravessar a rua e alguém me atropelar. Claro que aqui eu tô me expondo talvez um pouco mais, mas eu sempre tomo todas as precauções possíveis para não colocar a minha vida em risco mais do que ela já tá. Mas eu também acho que a gente não pode deixar o medo paralisar a gente, sabe? Eu poderia muito bem ficar aí no Brasil, ficar na minha casa, na minha rotina, no meu trabalho que eu tinha ali, ganhando confortavelmente um dinheiro bom, construindo a minha vida, mas eu quis correr atrás dos meus sonhos. Eu quis sair, viajar o mundo e viver esse tipo de experiência, tudo bem? Sei que não é para todo mundo e eu sei que vão ter os haters, sempre vai ter, mas esse é o meu sonho e é a maneira que eu mais gosto de viver a minha vida. Eu sinto muita liberdade nisso e sou muito grato de podendo viver isso todos os dias. Se não é para você, se inscreve no canal, viaja aqui comigo, ou se você acha que eu sou muito maluco, que eu sou irresponsável, seja lá o que for, tudo bem, gente. Acho que cada um tem que correr atrás de seus sonhos, e eu só não deixei todos os medos que a gente tem da nossa vida mesmo me paralisarem e para eu passar daqui 50 anos, 60 anos e pensar, nossa, e se eu tivesse feito isso, sabe? Eu não quis seguir esse caminho tradicional, não. Eu prefiro estar fazendo as coisas e aí a gente aprende com a vida. É melhor do que chegar lá com meus 60, 70, 80 anos, pensar, nossa, e se eu tivesse saído para viajar? E se eu tivesse ido de bicicleta até o Alasca?
Eu não vou falar em si, porque eu tô fazendo isso, tá? Então, acho que é isso. Sem mais delongas aí, desculpa, eu acho que eu posso ter me embaralhado, mas tô falando aqui a verdade do meu fundo do meu coração aí pra todo mundo que tá acompanhando o vídeo e queria saber mais sobre esse momento aí, beleza? Valeu e o vídeo continua aí, galera, vambora! O Boiacá, dia 6, começa agora. Chegou a hora do café da manhã, vou comer um pão velho, mas... tá ruim não, né? Dá pra reclamar não. Ali a estradinha de onde eu vim, pra onde eu vou é descendo aqui agora. E lá a gente tem o Parque Nacional del Cocuy, com seus picos nevados. E ali embaixo a gente tem El Cocuy, a vila. Engraçado, tá embaixo, né? E depois a gente vai dar a volta nessas montanhas aí e vai pra lá. Acabei de perceber que eu pus a barraca virada pra lá, que tá lindo. Mas olha ali, os nevados, velho. Eu tava esperando eles lá, eles estão aqui. É. Falaram que num dia de sorte, você vê os 4 nevados ali da Serra do Cocuy. Acho que eu tô num dia de sorte, né? Quarta-feira, 6h10 da manhã. Minutos antes de sair, neblina e sol. Tudo que a gente não tinha no começo. Isso aí, vambora. Chegar em El Cocuy, descansar. Tudo que eu preciso. Meu Deus! Nunca vi um viado. Mano, eu tava gravando aqui. Eu olhei pro lado, velho. Tinha um viado pulando, velho. Gigante, mano. Não é igual aqueles da Serra da Canastra do Titim, não, velho. Eu vi ele passou ali também. Quase já se foi. Vamos ver se eu encontro ele aí pra baixo de novo. Olha isso, gente. Meu Deus. E aí a cidade é o Cocuy, gente. É meio triste, porque qualquer outro lugar se avista os glaciares. Lá da cidade, não. Bom, vamos chegar, né? Chegamos a El Cocuy. Tudo é verde e branco. Olha que charme. Bom, galera, cheguei no meu hotel. Hostel El Caminante aqui em El Cocuy. Eu devo ficar aqui umas 3 noites, eu acho. Tô precisando descansar. Tem um loop que eu vou e volto no mesmo dia de bike. Aqui é o meu quarto. Luxo, luxo. Aqui não tem muito esse trem de quarto compartilhado, nem nada. Então, tá sem energia. Então, a moça me ofereceu o mais barato. Precinho, bom, foi R$60. 55, um pouquinho salgado, mas dado que eu fiquei 5 dias aí dormindo em barraca, tudo bem. E para um luxo desse daqui, cara, não tem como reclamar. Já tô espalhando as minhas coisas todas, porque tá tudo meio úmido, meio molhado. Então eu tô tirando tudo para tomar um ar. Vou abrir aqui. O hostel super aconchegante. A gente tem aqui uma cozinha que eu vou usar bastante. E é isso aí, ó. O lugar é bem arrumadinho. Bom, é isso. Agora eu vou dar um rolê na cidade, tá sem energia. Pra variar, né? Eu chego só nos melhores momentos. Vou passar no mercado, tudo mais. Depois eu limpo tudo e acabo de tirar as coisas. Valeu. Olha só, gente. É tudo verde e branco aqui. Os cabildos, como sempre. As montanhas ao fundo. E essa é a praça principal, ó. Igrejinha e tudo verde. Verde. Já gostei. Tava olhando ali o mapa ali também. Os nevados estão ali atrás. Tem 1 bilhão de trilha. Só que tudo com guia e fora do meu orçamento. Por uma outra vez. Aqui, ó. A maquete dos nevados. Aqui, ó. Vamos dar uma olhada de frente. Bom, aqui a gente tem toda a maquete dos nevados que eu vi ali quando eu amanheci. Ó, como bem quisto o maiorzão lá à esquerda.
que essa foi a visão que eu tive. Os rios, as lagoas. Ei, bonito demais, hein? Bom, gente, fiquei o dia inteiro ali planejando, tava fazendo planejamento para 6 meses lá para Guatemala, fiz um pouco das fotos da América Central, criei um tanto de blog para ver como que vai ser no Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras. E aí agora saí aqui pra gente ver um pouquinho da cidade aqui à noite, ó. Eu preciso comprar umas frutas para amanhã. Amanhã eu acho que eu vou fazer o loop. Vão ser 55 km com 1.800, mas sem mochila. É esse o plano. E aí talvez eu coma agora alguma coisa também, mas acho que eu vou cozinhar. Bom, gente, a cidade não tá muito bonita, não. Tem um povo jogando ali, ó. Tem uma coisa lá. Achei que ia estar mais bonitinho aqui. Não tem muita opção de nada. Então só tem aquelas coisinhas tipo de empanada, frita. Tem nada. Mercadinho. Então vou comprar coisa e cozinhar. Então amanhã esse loop é uma parte da rota do El Cocuy. Vou sem mala, então eu vou e volto. Tem que levar agora comida para comer durante o pedal. E eu acho que vai ser bem bonito, bem bonito. E vai ser um desafio também para eu ver como que eu tô me sentindo sem as malas, né? Às vezes a gente perde um pouco a noção da nossa força. Então vamos ver como que eu vou me sair amanhã. Acho que vai ser uma experiência legal. Bom, vamos comprar comida e é isso. Bom dia, galera. Hoje o dia vai ser bem diferente. Eu vou lá na entrada do Parque Nacional El Cocuy. São mais ou menos 25 km para ir, 25 para voltar. Tem um loop que falam que é lindo. Tô aqui saindo do Hostel El Caminante, mas eu volto hoje. Então aqui, ó, vou sem nada, só com ferramenta. Torcer para nada quebrar, né? Água, o meu drone e comida. É isso aí. Vamos embora pedalar. Vamos ver como que as pernas sentem sem um peso aqui. Estamos subindo, gente. O clima tá lindo. Ó, aquele dia eu acampei lá em cima, pra lá das torres. Ali pra trás a gente tem a cidade e a motoquinha. Então hoje a gente segue no sobe e desce, clássico aqui da região. Um dia com muita subida, mais ou menos 1.600, 1.700. Mas eu tô me sentindo levinho. Essa primeira aqui são 1.100 metros de subida, depois é mais descida. Estamos subindo, gente. 50 minutos, já não dá nem pra ver mais a cidade. O vale já mudou, mas não chegamos nem na metade. Estamos subindo e olha lá quem tá chegando perto. Se não são os nevados, ó. Então a gente vai subir lá e ficar de frente pra eles. Bora que não pode parar, não. Uhul! Maravilha! Tô tentando ir rápido pra chegar lá em cima antes que as nuvens apareçam e comece a tampar. Saí mais tarde, saí às 7h10. Devia ter saído muito antes, mas tava dormindo gostoso demais naquela cama, gente. Caminha de casal, limpinho, cheio de cobertores. Não, bom demais. É uns prazeres pequenos da vida que a gente só valoriza quando fica vários dias sem. Isso aqui eu acho engraçado demais, gente. O povo não deixa as vacas soltas, os bois soltos. Eles prendem uma corda, leva até onde tem um capim bom e deixa a vaca ali. À noite eles vêm, pegam e voltam pra casa. Aí amanhã eles vão e deixam a vaca um pouquinho mais pra frente. E assim vai, sabe? Não deixa no pasto, não. Não sei se eles não têm pasto, mas muita gente faz isso com ovelha, com vaca, com cavalo. E eu vi gente caminhando assim, quilômetros, pra deixar nessas beiras de estrada. E é isso, sabe? Porque acho que não tem pasto em casa pro bicho. Então tem que levar pra essas beiras. É uma doideira. Chegamos no topo, gente.
Aí, ó. Vamos ver o que a placa diz. Chegamos aqui na bifurcação. Tá falando que pra frente a gente vai a Guican, que é a outra cidade do parque. E pra cá a gente vai pra Lagunídeas. Tem um trekking aí. E aqui a gente tem mais uma vez, ó, Pisciruta, província Gutiérrez, um circuito que é justamente o que eu tô fazendo. Desenhando aqui, ó, exatamente a rota, tá vendo? 55 quilômetros, altitude, pendente, e é isso aí, ó. E tudo que você vai ver, ó, tem senderismo, artesania, turismo comunitário, paisagens, páramo e nevado. Mais uma vez aí, incentivando o turismo pela bicicleta. Eu queria até ver essa Lagunídea aí, mas eu sei que entrar para dentro do parque é meio problemático, eu não sei exatamente se tem uma entrada. Melhor não arriscar, vamos ver os nevados que estão logo ali, ó. Uma das opções de quem faz essa rota é fazer esse loop carregado e dormir aqui, ó. E aí vocês vão entender agora o porquê de dormir aqui, ó. Tem umas casinhas ali e olha o visual que você tem. E aí, ó, esperem pra vocês verem. Aqui a gente tem o Nevado del Cucuy. Aí, ó, a gente consegue ver aqui, na verdade, 3 deles, ó. Um aqui, o outro aqui e o outro aqui. Tá com pouca neve, né? E ali no meio, ó, gente, a gente consegue ver as gargantas. E aí eu tava observando no mapa e tem umas trilhas incríveis aqui. Aqui é considerado um dos melhores lugares pra você fazer trilha a pé em toda a Colômbia. Só que tem que vir com guia, em grupo. Porque eu sozinho pagar o grupo, impossível. Não tem ninguém na cidade, ninguém. Talvez agora no carnaval, mas mesmo assim, meio complicado, vai ficar para uma próxima. Pausa para foto, para os vídeos, vou comer um pouco, curtir um pouco o visual aí. O que é isso? Diferente lá de cima, onde eu fiz as imagens, aqui a gente consegue ver os 4 glaciares. Vamos lá. Ali a gente tem um, o maior e principal. Ali a tampinha de outro, a tampinha de outro e aquele que a gente não estava vendo lá de cima, ó. E aí formam os 4 glaciares aqui do Parque Nacional El Cucuy. É charmoso, né, gente? Olha aí. Depois você tem esse gigantesco e olha o vale aí pra baixo. Cheguei aqui em La Esperança, povoadinho. Eu ia filmar mais, porque nessa garganta aqui tá cheio de lagoa. Eu ia subir o drone e tal, mas ele não quer funcionar não. Depois da queda aí, tem que ir pra casa pra investigar isso aí. Então, vamos seguir. Bonito, viu? E aí na hora que você olha pra frente, faz uma curva, nevado. E uma escola, sempre tem, né? E aí a casinha do professor, provavelmente. Olha o tamanho do vale!
Agora de outro ponto de vista, ó. Lá um, lá dois. Tá incrível essa rota, incrível, cara. Cada hora é uma visão diferente, uns vales maravilhosos que eu vou circulando. Tô descendo agora num flow, cara. Custei a parar aqui, eu parei porque tava muito bom mesmo, mas custei a parar, tava curtindo a descida, assim. Acho que é importante também, né, gente? A gente curtir o que a gente tá fazendo. Esse aí é o que a gente menos viu, ó, o lado de lá dele. Ali tem mais neve, né? Eu tô indo pra trás ali, ó. Vou pra trás daquilo ali, eu acho. Isso aí, ó. Depois de 3 horas e meia, cheguei até Chuguilin. Essa é a outra cidade base para fazer as trilhas aqui no Cocuy. Mas El Cocuy tá bem mais bonito, viu? Ia falar não, essa parece estar mais estruturada, tem muito mais coisa. Mas a outra é um charme, né? Bom, galera, aqui é a praça principal de Gyucan. Aqui tem muito mais coisa, gente, mas muito mais. É supermercado bom ali, café, restaurante, hotel. Mas é isso aí, né? Aqui até no símbolo aqui da meta tem umas bicicletinhas, igrejinha bonita. E agora vou comer uma paradinha aqui e é isso, ó. Graças. Isso aqui é um pãozinho com doce de leite. Depois de 4 horas e 20, 1.700 metros, 50 quilômetros, acabou a subida. Agora são 4,5. E esse último topzinho, ó, a gente saiu lá da cidade, ó, Chuguilin, sei lá como que fala. E veio aqui beirando, cara. Nossa, gente, que parede, que loucura. Foi duro demais. Solzão do meio-dia, são 1 da tarde agora, na verdade, mas duro. Só que aí, ó. Olha lá os glaciares de novo. Pô, vale a pena demais, né, cara? Eu amo o que eu faço, gente. Amanhã é carnaval. E eu tô aqui, ó, subindo montanha, feliz da vida. Ah, vai ser bom. Amanhã, gente, o caminho é por aquela estrada ali, ó. Vendo? Depois sobe, morro de novo. Ah, que maravilha! E agora ali, ó, o vale que nós estamos voltando. Estamos chegando. Cheguei em El Cocuy, 4 horas e 40. Demorei 40 minutos a mais que planejado. Mas subi demais. Fora as pausas para foto, né? Agora, um posto. Eu acho que é nessa rua aqui. Então vamos que vamos. E aí vocês vão desfrutando aí da paisagem aqui de El Cocuy. Muito mais bonito, né? E essa foi a segunda parte do Loop Oboyacá, essa rota maravilhosa pelo interior da Colômbia. A gente tem mais uma parte que vai englobar o resto que falta até eu chegar à cidade de Barichara, que é uma das cidades mais lindas da Colômbia. Então, já se inscreve aí no canal, já deixa seu comentário do que você achou desse vídeo. Já curte aí, que semana que vem a gente tem o último episódio dessa temporada aí linda do Boiacá, beleza? Valeu e até a próxima!